Bom dia, meus amigos queridos. Que a luz divina abrace aí o coração de todos vocês com muita energia positiva, muito amor, muito carinho, muita luz, para que a gente possa, transformar cada minuto num minuto muito mais especial. Vamos lá. O Evangelho de hoje, na nossa pílula do Evangelho de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Como é possível ter a vida que a gente sempre sonhou? Já pensou nisso? Como é que é possível construir uma vida cheia de significado, cheia de luz, apesar de tantas dificuldades que a gente enfrenta? Bem, eu sei que você pode encontrar várias respostas, porque a gente poderia começar respondendo essa pergunta de várias maneiras. Mas eu gostaria de ir por um caminho aqui muito interessante. A melhor forma de você construir a vida que você sempre sonhou é alinhar as suas atitudes com os seus valores, com aquilo que faz sentido para a sua vida. Gente, isso é muito sério. Nos últimos 50 anos, as ciências comportamentais têm estudado grandemente a relação que há entre a maneira como a gente vive a nossa vida, nossas atitudes, nossos hábitos, e as crenças mais poderosas, profundas, guardadas no nosso inconsciente, aquilo que realmente a gente acredita que é importante, aquilo que realmente a gente acredita que faz sentido. Tecnicamente se chama isso, na ciência comportamental, de valores. O que é um valor? Valor é algo que norteia as suas decisões, sabe? Algo que norteia as nossas atitudes. Deixa eu só dar um exemplo. Quando você fala, eu quero servir o Evangelho, e isso é realmente algo que te dá muita energia, muita força, isso é um grande valor. E esse valor de querer servir o Evangelho te dá força de ter as atitudes, por exemplo, de levantar cedo para uma campanha do quilo, de poder dedicar horas da sua semana para poder praticar a caridade, ou de fazer qualquer outra coisa que dificilmente você faria se não tivesse um valor muito forte de servir a Jesus, de fazer coisas que, com certeza, a pessoa que não tem esse valor não tem disciplina para fazer. Então, o que a gente aprende com esses estudos é o seguinte: para que nós possamos realmente ter disciplina, força de vontade, para mudar o que tem que ser mudado na nossa vida, e aí fazer a nossa reforma íntima, de uma maneira mais consciente, a gente precisa ter clareza desses grandes valores que vão nos trazer força, motivação, ânimo, energia para fazer coisas que a gente imaginou que nunca seriam possíveis. Então, muitas vezes, a gente não tem a vida que a gente sempre sonhou por um motivo muito simples. Nós estamos desalinhados entre aquilo que a gente quer e aquilo que realmente nós achamos que queremos, Porque às vezes eu falo assim, eu queria ler mais, eu queria ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, eu queria ser uma pessoa mais resiliente, mais capaz de vencer os problemas, mas eu não dou conta. Essa ideia do eu não dou conta, com a sensação de, isso é mais forte do que eu, mostra que embora você queira melhorar, você tem no seu inconsciente um valor maior. Qual que é o seu valor maior? Os meus problemas são maiores do que eu e a minha força de vontade de vencê-los. Então há um conflito, e aí você não vai ter a vida dos seus sonhos, Por quê? Porque você diz que quer uma coisa, mas no inconsciente você acredita em outra. E aí está esse conflito. Aí entra o Evangelho de uma maneira fantástica, Porque o Evangelho nos mostra em diversos momentos que nós somos capazes de construir a vida que a gente deseja se nós alinhamos os nossos valores essenciais com as nossas atitudes. Quer ver um exemplo? Lá no capítulo 13, aliás, um capítulo lindíssimo do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda aquilo que dê a vossa mão direita, lá no item 3 desse capítulo, Kardec fala que para a gente fazer a caridade sem ostentação, nós precisamos acreditar na vida futura, e ter a certeza de que a grande recompensa divina é que é a nossa maior recompensa. Se a gente acredita nesse valor, definitivamente a necessidade de ser reconhecido pelo outro cai muito. Então o que ele quer dizer? Poxa, para a gente fazer o bem sem olhar quem, com generosidade, com desprendimento, primeiro a gente precisa acreditar de verdade, de corpo e alma, com cada célula, de que quanto mais bem a gente faz para o outro, para o semelhante, mas esse bem volta de uma maneira redobrada para nós, através de saúde, de alegria, de bem-estar, de bom ânimo, de ligação com Deus. Porque a pessoa que ainda acredita que fazer o bem significa ter que esperar retorno, para ela se sentir fortalecida, ter que esperar que venha o reconhecimento para ela se sentir motivada, bem, esse valor não vai dar força para ela. Está entendendo a relação de fazer o bem sem olhar a quem de uma maneira desprendida? E assim por diante. Então, quando nós vamos criando valores poderosos que norteiam nossa vida, a gente vai aumentando a nossa riqueza interior. Então, quais são os seus valores? Essa é a pergunta de hoje.
que realmente te norteia? O que vai te dar força para você vencer qualquer problema de saúde, qualquer problema moral, qualquer dificuldade com outras pessoas, sem esquecer do verdadeiro foco da nossa vida? O que vai fazer você não perder esse foco, se manter na estrada, mesmo quando a estrada estiver mais escura? Friedrich Nietzsche disse certa vez, se você é capaz de ter um grande porquê, você supera qualquer como. Olha que frase forte, gente. Se você é capaz de ter um grande porquê, você supera qualquer como. Isso está falando dos valores. Então, quando a gente ouve falar de histórias lindas desses missionários divinos, com uma fé fantástica, né? De forma que eles não retroagiam, apesar de serem perseguidos, apesar de terem problemas graves, muitas vezes terem que abrir mão das suas vidas pessoais, é porque era tão forte na mente deles o valor de servir a Deus, de poder fazer a diferença na humanidade, que nenhuma dificuldade parecia ser grande o suficiente a ponto de fazer frente a essa crença poderosa que se tornou um valor norteador da sua vida. Eu me lembro aqui da história de Paulo, né, fazendo tudo aquilo que fez pelo Evangelho, quando ele colocou o valor de servir a Jesus acima de tudo. Né, como não se lembrar recentemente, né, do nosso Chico, com exemplos extraordinários de luz. E a gente podia ficar aqui falando de vários outros. Em suma, quais são os seus valores? Pensa nisso. O que realmente você abraça hoje, você acredita e precisa acreditar mais, ter mais clareza para nortear a sua vida e a sua caminhada? E quais são os valores que você quer ter, que não tem, mas quer ter? O que a gente pode fazer com isso? As técnicas comportamentais mostram que quando a gente escreve sobre os valores, quando a gente fala dos nossos valores, nosso inconsciente os valida. A consciência torna tudo o que está escondido, né, real. Então, quando algo está no inconsciente, está escondido, mas quando a gente fala do que quer, quando a gente começa a fazer aquilo que a gente quer, a gente vai validando, fortalecendo, vai ficando algo real. Por isso que a gente tem que fazer reforma íntima de maneira consciente. A gente precisa saber que tipo de ser humano que a gente quer se tornar, porque isso vai fortalecendo nossa mente, levando nossa vibração. Consequentemente, esses valores novos vão atraindo espíritos amigos que vão nos dar suporte nessa mudança, os grandes anjos de Deus, né? Que vão nos auxiliar, e um dia a gente acorda fazendo coisas fantásticas. Adoro essa frase e queria terminar hoje com ela. Comece fazendo aquilo que é possível. Comece fazendo o que é possível. Um dia você vai acordar e descobrir que está fazendo além da conta. E de repente, tempos depois, você descobre que já é capaz de fazer o que antes era impossível. Mas tudo começou fazendo o que é possível. Então dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo para você fortalecer seus valores, coloque eles no papel, no seu computador, no celular, leia sobre eles, ouça sobre eles. O importante é que você esteja atento, que para construir a vida dos seus sonhos, a gente precisa se alinhar com o que há de mais sagrado dentro de nós, se alinhar com esses valores divinos, deixar que Deus fale através do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? E a gente só vai permitir que isso aconteça, essa conexão sagrada, quando a gente estiver alinhado com esses valores maiores da vida, tá bom? Então, medo nunca mais, ansiedade, angústia nunca mais, né? Egoísmo nunca mais, foco naquilo que a gente quer, naquilo que vai fazer a nossa vida cada vez mais e mais e mais especial e vai nos dar uma energia fantástica para fazermos a nossa reforma íntima e ajudar essa nossa humanidade a ser um lugar melhor a cada dia. Bacana? Luz e paz a todos vocês, um dia maravilhoso, com muitas bênçãos e com certeza, com a graça do nosso bom Pai, a gente se vê na nossa próxima pílula do Evangelho, tá bem? Não esquece de listar seus valores não e de segui-los, ó, arrisca. Você vai ver que nós vamos ajudar Deus a nos ajudar e a recompensa vai ser muito grande. Até breve, meus amigos.